O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é que se assemelha o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e tira do seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Veja, amado irmão e irmã, o Evangelho de hoje nos fala da parábola do grão de mostarda e também a parábola do fermento na massa. A primeira coisa que nós devemos recordar, devemos ter presente, é exatamente que o reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus. É o tema mais importante da pregação do Senhor. Nós devemos recordar que Jesus começa pregando o reino de Deus. Ele começa dizendo: o reino de Deus está próximo, como está lá em Marcos 1,15, ou lá em Mateus 4,17. É o início da pregação de Jesus. É o tema fundamental, o tema do reino de Deus. Ele vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Veja, esse tema é muito importante na pregação de Jesus. A gente percebe isso pela quantidade de vezes que essa palavra aparece no Evangelho, ou melhor, no Novo Testamento, 144 vezes. O tema do reino era também central na pregação de João Batista. Basta conferir lá em Mateus 3:2. O Evangelho de hoje, a perícope de hoje, é uma passagem que você encontra tanto em Mateus 13, de 31 a 32, como em Marcos, de 30 a 32. Ou seja, é certamente uma imagem utilizada por Jesus. Vamos dizer assim, é um dito de Jesus Cristo que tem múltipla atestação. Algo que certamente foi dito pelo Senhor. E é interessante as duas comparações que Jesus faz para falar do início do reino. Então, talvez esse seja o tema central desta perícope. Ou seja, como é que o reino começa? Como é que o reino age? Como é que é a soberania de Deus no mundo? Pois bem, Jesus usa 2 imagens. O grão de mostarda e a imagem da semente, do fermento. E quais são as 2 mensagens dessas imagens? Ou seja, o que é que essas 2 metáforas utilizadas por Jesus, o que é que essas 2 imagens utilizadas por nosso Senhor estão a nos dizer? O que é que elas nos dizem, amados irmãos e irmãs? O que é que elas nos falam? A primeira coisa a ser observada é que o texto nos fala do grão de mostarda como a menor de todas as sementes. Essa expressão não aparece aqui em Lucas 13, mas aparece em Mateus e em Marcos. O texto diz: é a menor de todas as sementes. Ou seja, o reino de Deus começa com coisas pequenas. O reino de Deus começa com pequenas atitudes. O reino de Deus não é uma grande proposta social, não é uma proposta política de mudança social. O reino de Deus, irmãos,
começa com pequenas atitudes. O reino de Deus está ali, naquela irmãzinha que ninguém sabe, mas ela cuida com dedicação do doente. O reino de Deus está acontecendo naquele gesto de caridade que você realiza que ninguém sabe. Quando você age com bondade com o irmão, ali o reino de Deus acontece. Ali Deus está sendo soberano. Ali Deus está governando de fato o mundo em pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Começa com a menor de todas as sementes. A menor de todas. Uma palavra que você diz de bondade para com o irmão. Uma palavra de bênção, uma palavra de incentivo, ajudando o irmão. Ali o reino de Deus acontece porque você está agindo, porque Deus está sendo soberano no seu coração. Ele está guiando a sua vida, as suas atitudes. O reino de Deus começa com pequenos gestos, com pequenas atitudes. Aquela irmãzinha que as pessoas não dão nada por ela, mas ela está lá, cuidando por amor da casa de Deus. É aquela irmãzinha que vai lá visitar o doente por caridade. É aquela irmã que tira do seu dinheiro para ajudar o vizinho, que partilha a quarta de café. O reino de Deus começa em pequenas coisas, com uma pequena semente. Depois Jesus usa a imagem, irmãos, do fermento. O fermento é exatamente essa substância que se mistura com a massa, que ninguém vê, que está escondido, mas está agindo, mas é eficiente. Nós não vemos, mas dá resultado. Então o reino de Deus, irmãos, não é espetáculo, não. O reino de Deus não é quando você faz uma caridade, tira uma foto e bota no Facebook, não. O reino de Deus é quando você, sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba, está ali atuando, está ali realizando a obra de Deus. Então o reino de Deus tem essas duas propriedades. Ele começa com pequenos atos e, segundo, ele é escondido. É como um fermento na massa. Ninguém vê, mas ele está atuando, ele está realizando. Não aparece no jornal. Não pense que o reino de Deus vai ser manchete no Jornal Nacional. Vai ser manchete na Folha de São Paulo. Não, o reino de Deus é escondido, não é espetáculo. O reino de Deus está atuando na história. E nós vemos nas pessoas que agem por amor, que agem não motivados por espetáculo, eu repito isso, mas motivados pelo amor de Deus, pela soberania de Deus no seu coração, que são impelidos pelo Espírito. Por fim, eu gostaria aqui de fazer duas colocações sobre o reino de Deus, que penso que poderá nos ajudar e nos enriquecerá no nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Lá em Lucas 17, 20, amado irmão, amada irmã, lá em Lucas 17, 20, nós temos uma afirmação surpreendente da parte do Senhor. O texto nos diz lá, esse texto nos declara que o reino de Deus está entre vós. Olha que afirmação maravilhosa. O reino de Deus está entre vós. E vai dizendo, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus está no meio de vós. E aqui eu gostaria de lhe chamar a atenção que a palavra utilizada pelos escritores sagrados é esse advérbio grego entos, que pode ser traduzido como dentro de nós ou entre nós. Boa parte das traduções que eu encontrei traduzem como o reino de Deus já está no meio de vós.
Ou seja, já está entre vós. Então traduz essa preposição entre, entos, como entre. Mas preste bem atenção, o reino de Deus está entre vós ou dentro de vós? Eu acredito exatamente que o reino de Deus só estará em nós se ele estiver primeiro dentro de nós. Porque o reino de Deus, a soberania de Deus, começa no nosso coração. Quem fica querendo mudar o mundo e não muda o próprio coração, nesse o reino de Deus não vai atuar. Preste bem atenção, porque esse é um ensinamento precioso. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas não querem mudar o próprio coração. Querem que o reino de Deus esteja entre nós, mas ele não está dentro de si. Então, para que o reino esteja entre nós, ele primeiro precisa estar dentro de nós. O reino de Deus começa no meu coração. Jesus é o rei, irmãos, que quer reinar. E onde é que ele reina? Ele reina no céu. Ele reina na terra. Ele é soberano. Todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e nos infernos. Mas ele quer reinar sobretudo no meu coração. Você pode ter certeza, irmãos, no mundo estão queimando igreja. No mundo estão tirando os crucifixos dos estabelecimentos públicos. Aqui na Irlanda, o projeto é tirar todos os símbolos religiosos das escolas que antes eram católicas. Estão querendo destronar Jesus, mas aí é que está o problema. Podem queimar igrejas, podem tirar os crucifixos das paredes, pode tirar os símbolos religiosos das praças, mas ninguém tem o poder de tirar Jesus do meu coração e do seu coração. E se ele estiver no seu coração, ele que está dentro de nós, reinando e soberano, reinará no mundo. Então o reinado de Cristo só depende de você. Se Jesus estiver em vós, ele estará entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.